Meu nome é Marcos. A história que vou contar aconteceu há uns 15 anos, num período da minha vida em que eu estava completamente perdido, um jovem impetuoso e ingênuo que, por uma série de eventos infelizes e alguns azares do destino, me vi herdando a velha fazenda da minha família. Não era uma fazenda qualquer, não dessas que vemos em cartões postais com campos verdes e riachos cristalinos. Esta era uma propriedade esquecida no Vale do Paraíba Paulista, um pedaço de terra tão isolado, tão encoberto pela vegetação densa e pelas brumas eternas que o sinal de celular era uma anomalia rara, e o vizinho mais próximo era apenas uma lenda contada em sussurros, uma miragem no horizonte distante que ninguém nunca de fato encontrava. Eu me mudei para lá com a mente cheia de ideais românticos, buscando uma vida mais simples, um refúgio da barulheira incessante e da futilidade da cidade grande, mas o que encontrei foi um tipo de silêncio que eu jamais havia experimentado. Um silêncio que não era pacífico, mas opressor, que pesava no ar como chumbo, que zumbia incessantemente nos meus ouvidos e parecia ter o poder de engolir qualquer som que eu ousasse tentar fazer, transformando-o em nada. A casa em si era um monstro de estrutura antiga, de madeira escura e desgastada pelo tempo, com um telhado de barro que parecia chorar a cada chuva forte e assoalhos que rangiam a cada passo, não apenas sob meus pés, mas como se a própria casa estivesse viva, gemendo sob o peso de suas memórias. As janelas, sem cortinas e empoeiradas, pareciam olhos vazios e mortos fitando a vastidão verde e selvagem que cercava a propriedade, um olhar sem vida que me observava em todos os momentos. As noites na fazenda eram de uma escuridão tão densa, tão absoluta que parecia física, um manto pisado e viscoso que cobria tudo, apagando qualquer vestígio de luz. E sem a poluição luminosa da cidade, as estrelas pareciam gritar no céu, bilhões de pontos de luz indiferentes. Mas o que mais me incomodava, o que realmente me tirava o sono, eram os outros sons que se infiltravam no véu da noite. Eram feitos estalos na madeira da casa, que a princípio eu atribuía ao assentamento natural da estrutura velha e cansada, mas que, com o passar dos dias e semanas, começaram a soar de forma diferente. Não como madeira, mas como passos lentos e arrastados, um caminhar pesado no corredor vazio do andar de cima, ou descendo a escada rangente, passos que pareciam ser de alguém que não queria ser descoberto. E havia um sussurro, um som quase inaudível, mas constante, que parecia vir das paredes úmidas do porão, uma melodia macabra de vozes esquecidas, lamentando ou talvez apenas respirando, presa entre as pedras e a terra. Eu nunca acreditei em lendas, em contos de assombração ou no sobrenatural. Sempre fui um homem pragmático, cético, ancorado na ciência e na lógica, mas a sensação de não estar sozinho naqueles primeiros dias era palpável, quase tangível. Não era a solidão que eu conhecia, mas um tipo de solidão que parecia ter uma companhia invisível e constante que me observava do canto dos olhos da casa, me espreitando das sombras que se alongavam, me estudando com uma curiosidade fria e ancestral, como se eu fosse o intruso em um território muito mais antigo do que eu. Era como se a própria fazenda tivesse uma alma, e essa alma não me queria ali, não queria a minha presença. Com o passar das semanas, a estranheza não apenas persistiu, mas se aprofundou, transformando a paz inicial que eu ingenuamente buscava em uma angústia constante e crescente, um fardo pesado que eu carregava a cada hora do dia e da noite. Meus dois cães, vira-latas robustos, leais e corajosos que me acompanhavam desde a infância e que nunca haviam demonstrado qualquer tipo de medo, começaram a se comportar de maneira peculiar, para dizer o mínimo. Eles, que antes exploravam cada canto da propriedade com a audácia de verdadeiros guardiões, agora se recusavam categoricamente a entrar no quarto de hóspedes, no final do corredor escuro. Paravam na soleira da porta, pelos eriçados nas costas, o rabo entre as pernas, latindo freneticamente para o vazio, para uma escuridão que parecia benigna aos meus olhos humanos, mas que para eles era um abismo de terror. À noite, abandonavam seus postos de guarda no quintal e se aninhavam na minha cama, tremendo incontrolavelmente, um comportamento que nunca tinham tido antes, e seus gemidos baixos, carregados de pavor, eram muito mais perturbadores do que qualquer latido furioso. Eu comecei a ouvir sons mais distintos, já não tão fáceis de serem descartados como a casa se assentando ou o vento. Eram passos pesados no alpendre, um arrastar característico de botas enlameadas sobre a madeira gasta, como se alguém caminhasse lentamente e de forma deliberada, mesmo quando não havia ninguém por perto, a terra molhada do lado de fora intocada.
ramos estalando secamente lá fora, perto das janelas do meu quarto, como se uma figura invisível estivesse se movendo entre os arbustos densos e secos, arranhando os caixilhos com galhos finos, espiando-me através do vidro escuro, uma sombra furtiva que se movia rapidamente sempre que eu me aproximava. Uma vez, juro por tudo que é mais sagrado, ouvi um arrastar pesado, um som de fricção contínua e forte vindo do sótão, acima do meu quarto, como se algo grande e informe, de proporções desumanas, estivesse sendo arrastado pelo chão de madeira empoeirado, um som que fez meu coração saltar na garganta e me fez suar frio, mesmo em uma noite gelada. Eu tentava racionalizar, atribuindo tudo à minha própria imaginação superativa, à exaustão física do trabalho pesado no campo ou à solidão opressora, mas o medo era um parasita teimoso que se agarrava à minha pele, crescendo a cada crepitar do fogo na lareira, a cada sombra alongada e distorcida projetada pela lamparina a querosene. A carne dos meus braços arrepiava-se sem motivo aparente, um calafrio que não vinha do frio da noite, mas de uma presença iminente, uma aura de maldade antiga que parecia impregnar as paredes da casa e o próprio ar que eu respirava, tornando cada momento de vigília uma tortura e cada tentativa de sono uma porta aberta para os pesadelos. Eu me sentia constantemente observado, cada movimento meu, cada respiração, monitorada por olhos invisíveis que parecem me seguir pela casa, pela propriedade, nunca me deixando em paz. A verdadeira e insuportável escalada do terror, aquela que marcou minha alma para sempre, aconteceu numa noite de tempestade, uma daquelas que parecem arrancar a própria alma da terra. O céu estava preto como tinta, uma tela escura pontuada por raios que cortavam a escuridão em flashes cegantes, iluminando a fazenda por breves e aterrorizantes instantes, revelando árvores retorcidas que pareciam garras alcançando o céu, o vento uivava lá fora como 1000 almas perdidas, um lamento estrondoso que chacoalhava as janelas velhas e frágeis, fazendo a casa inteira gemer e estalar de uma forma que parecia prever o próprio fim. Foi então que, no auge da fúria da natureza, a energia elétrica falhou, com um estalo seco e final, mergulhando-me em uma escuridão total e opressora, tão profunda que eu mal conseguia ver minha própria mão à frente do rosto, um vazio absoluto que parecia me engolir por inteiro. O pânico começou a se instalar, rastejando pela minha espinha como 1000 aranhas venenosas. Eu estava sozinho, a quilômetros de qualquer forma de ajuda, em uma casa que agora parecia estar viva com uma malevolência antiga, pulsando com uma energia maligna. Eu estava deitado na cama, ou pelo menos tentando estar, encolhido sob as cobertas pesadas, tentando convencer a mim mesmo de que estava seguro, que tudo não passava da minha imaginação fértil e do medo natural do escuro. Foi então que ouvi uma respiração. Não era o vento. Pesada, gutural, úmida, vinda de algum lugar muito próximo, assustadoramente perto, parecia vir do meu lado da cama, logo ao meu lado. Eu congelei, cada músculo do meu corpo travado pelo medo, mal ousando respirar, temendo que qualquer movimento, qualquer ruído, pudesse chamar a atenção daquela coisa. Parecia que o ar ao meu redor tinha ficado mais denso, mais frio, um frio que não vinha da tempestade lá fora, mas de uma presença glacial que invadia o quarto. Eu podia quase sentir a presença, uma massa escura e invisível ali, me observando, esperando, como um predador espera por sua presa. Os estalos na madeira, que antes eram esporádicos e distantes, agora pareciam vir de todos os lados do quarto, cercando-me, envolvendo-me numa sinfonia de rangidos e gemidos, e a respiração pesada não era a minha, não era a dos cães. Estava ali, ao meu lado, um som rouco e perturbador, como se algo enorme e invisível estivesse ali, se aproximando, me encarando na escuridão impenetrável, seus pulmões trabalhando de forma agorenta. Eu tentei gritar, tentei implorar, mas a voz não saía, presa na garganta por um medo primordial que eu nunca tinha experimentado, um medo que paralisava até a minha alma mais profunda. Eu jurei ter sentido algo roçar meu cabelo, um toque frio e etéreo, como dedos longos e secos passando pela minha nuca. E então, um sussurro. Meu nome. Sibilante, antigo, vindo de muito perto do meu ouvido, uma melodia macabra que perfurou o véu do silêncio e congelou o sangue nas minhas veias, transformando-o em gelo. O som era gutural, distorcido, como se viesse de uma boca que não era feita para falar palavras humanas. Com as mãos trêmulas, que mal obedeciam à minha vontade paralisada pelo terror,
Tateei desesperadamente na escuridão mais absoluta em busca do isqueiro e da vela que eu sempre mantinha na mesinha de cabeceira, um resquício de luz e esperança. Cada segundo parecia uma eternidade, meus dedos esbarrando em objetos, derrubando outros, o som de cada queda amplificado na casa silenciosa e aterrorizante. Finalmente, minhas unhas arranharam a superfície fria do metal, e com um clique hesitante, a pequena chama bruxulenta acendeu, lançando sombras grotescas e dançantes pelo quarto, distorcendo os móveis familiares em formas monstruosas e assustadoras que pareciam ganhar vida própria. Eu girei rapidamente, o coração batendo descontroladamente no peito, a luz fraca da vela revelando apenas os contornos familiares do meu quarto, mas a sensação de que não estava sozinho permaneceu, pesada, quase tangível, uma presença sufocante que me impedia de respirar profundamente. Eu me encolhi na cama, abraçando os joelhos contra o peito, os olhos arregalados e fixos, olhando para os cantos escuros do quarto, esperando ver algo se materializar, algo horripilante emergir das sombras dançantes. Mas nada veio, nenhum vulto, nenhuma forma visível. Apenas o silêncio novamente, agora preenchido apenas pela minha própria respiração ofegante e pelos sons distantes do campo, que pareciam zombar do meu desespero, os uivos longos e melancólicos dos cães na distância, mais próximos agora, quase à porta, ecoando minha própria agonia e pavor. A noite se arrastou em uma eternidade torturante, cada minuto uma hora, meus olhos arregalados, fixos no nada, a vela queimando lentamente, esperando pelo amanhecer como um náufrago faminto e sedento espera pela costa prometida. Quando os primeiros raios de sol pálidos finalmente invadiram o quarto, filtrando-se pelas cortinas empoeiradas e rasgadas, tingindo o ambiente com um brilho cinzento e doentio, o medo visceral diminuiu, mas não desapareceu por completo. Uma cicatriz invisível havia sido gravada profundamente na minha alma, uma marca de terror que eu sabia que carregaria para sempre. E foi só quando me levantei, exausto, cada músculo do meu corpo doendo de tensão e rigidez, a cabeça pesada pela insônia e pelo pavor, que notei. Em cima do meu travesseiro, um objeto que não pertencia ali, que não era meu, que não deveria estar ali. Havia uma única flor seca, de um tipo que eu nunca tinha visto na fazenda, nem em qualquer outro lugar. Era antiga, quase fossilizada, com pétalas amarronzadas e quebradiças que pareciam pó ao toque mais leve. E o aroma que exalava não era de flor. Era de terra molhada, de mofo profundo, de algo velho e esquecido, um cheiro que misturava a podridão da floresta, o cheiro doce e nauseante de terra remexida, e um toque metálico, quase de ferrugem ou sangue seco, uma lembrança gélida e inquestionável da noite que eu jamais poderia, e nunca consegui, esquecer. Aquela flor era a prova, a lembrança concreta de que não havia sido um sonho, de que não havia sido loucura. A prova de que algo, ou alguém, esteve ali comigo. As luzes falharam de vez, mergulhando a casa em uma escuridão total, absoluta. Eu senti uma respiração gélida na minha nuca, um hálito pesado e fétido, com cheiro de terra úmida e decomposição, e os pelos do meu corpo se eriçaram em pânico. Não era vento, não era minha imaginação. Eu não podia ver, mas podia sentir a presença de algo ali, bem atrás de mim, tão perto que eu sentia o calor, ou melhor, o frio sepulcral emanando dela. Um sussurro, gutural, rouco, quase inaudível, mas que eu entendi perfeitamente, atravessou meus ouvidos, me dizendo para não olhar para trás, para não me mover. Eu estava em choque, o medo me dominando de uma forma que eu jamais pensei ser possível. Meus olhos estavam arregalados na escuridão, tentando desesperadamente distinguir qualquer forma, qualquer silhueta. Mas havia apenas a noite sem fim e o terror que me envolvia. A respiração gélida na minha nuca se intensificou e eu senti um toque, leve, frio e pegajoso, na minha nuca, como dedos longos e finos roçando minha pele. Eu soltei um grito abafado, um som de puro pavor, e caí para a frente, me arrastando pelo chão em busca de qualquer saída, de qualquer luz, de qualquer coisa que pudesse me libertar daquele pesadelo vivo. Eu podia ouvir os animais lá fora, em um coro de desespero e agonia, seus sons se misturando com o uivo da tempestade e com o meu próprio terror, que agora era tudo que existia. A fazenda estava viva e ela não queria que eu fosse embora, ela queria que eu ficasse, para sempre, como parte de seus segredos sombrios e antigos. Eu ainda sinto o toque frio na nuca e o sussurro me avisando para não olhar para trás, mesmo depois de todos esses anos.
Eu nunca mais consegui dormir no escuro, e o cheiro de terra molhada e mofo me persegue em meus pesadelos mais profundos. A fazenda na Serra do Mar, com seus mistérios sombrios e suas presenças invisíveis, ainda me assombra, um lembrete constante de que há horrores neste mundo que desafiam toda a compreensão humana, horrores que esperam pacientemente no escuro pelo próximo desavisado a cruzar seus caminhos solitários. Meu nome é João. A história que vou compartilhar com vocês, algo que marcou cada fibra do meu ser e ainda me assombra em sonhos e em vigília, aconteceu numa fazenda de gado antiga e quase esquecida pelo tempo, cravada no coração da divisa do Pantanal mato-grossense, em algum ponto desolado entre a vastidão de Porto Murtinho e as terras alagadas que se estendiam até o horizonte em 1998, um ano que se tornou sinônimo de pavor para mim. Eu havia chegado ali para assumir a administração da propriedade depois que meu avô, o velho Benedito, um homem de poucas palavras, mas de sabedoria profunda, se fora, deixando para trás um legado de trabalho árduo e uma solidão avassaladora que se tornou minha única e constante companheira naquele pedaço de terra esquecido pelo mundo e pelos homens. A ausência de qualquer vizinho próximo era notável, as fazendas mais próximas estavam a horas de cavalo, e o sinal de rádio, quando aparecia, era um evento raro e um luxo quase desconhecido em nossa modesta e isolada morada, o que aumentava a sensação de estar completamente à mercê do que quer que a natureza selvagem ou algo mais sinistro pudesse reservar. Os dias, sob um sol impiedoso, eram de um calor causticante que castigava a pele e a alma, um lembrete constante da dureza da vida rural, mas as noites... as noites eram de uma natureza completamente diferente, um espetáculo de terror sutil que se desenrolava sob um manto pesado de escuridão. Este manto caía sobre tudo com uma lentidão aterrorizante, engolindo os contornos familiares das árvores, dos pastos e dos currais, transformando cada sombra projetada pela lua minguante numa ameaça potencial, num vulto disforme que parecia observar meus movimentos com uma curiosidade mórbida. O silêncio, que durante o dia era apenas uma calmaria serena, uma pausa bem-vinda na agitação do trabalho, tornava-se opressor e angustiante depois que o último raio de sol se despedia por trás das serras distantes, um silêncio denso, quase palpável, que parecia sussurrar segredos antigos e esquecidos, lendas de um tempo primordial, pelas vastas planícies alagadas e pelas matas fechadas que cercavam a propriedade. A velha casa de madeira, com suas tábuas rangendo sob o peso incontável dos anos e das histórias que guardava em suas entranhas, parecia respirar comigo em um ritmo próprio, cada estalo sutil, cada gemido da madeira envelhecida, um lembrete vívido e constante da fragilidade da minha presença ali, tão pequeno, tão insignificante, diante da imensidão selvagem e indomável que me cercava por todos os lados, um convite constante à reflexão sobre a insignificância humana. No início de tudo, naqueles primeiros dias em que a solidão ainda era uma novidade, eu me esforçava para atribuir os sons estranhos, os ruídos inexplicáveis que surgiam do nada, a simples adaptação, à velha estrutura da casa se ajustando à brusca mudança de temperatura entre o dia e a noite, ou até mesmo aos animais da mata que, talvez movidos por uma curiosidade inofensiva, se aproximassem demais dos limites da propriedade. Contudo, essa racionalização começava a se esfacelar à medida que os dias viravam noites e as anomalias se intensificavam, tornando-se cada vez mais persistentes e perturbadoras. A verdade inegável era que os cavalos no curral, criaturas geralmente calmas e robustas, pareciam mais inquietos do que o normal, suas respirações pesadas e ofegantes e quando de forma angustiante na quietude, quase sepulcral da noite, um som que antes era apenas parte da rotina, mas que agora carregava um tom de pânico, e os cães, sempre vigilantes e corajosos, os guardiões fiéis da fazenda, começaram a latir para o nada, com os pelos arrepiados em um sinal inconfundível de alerta, um rosnado grave e gutural que saía do fundo de suas gargantas, fixando seus olhos amarelados em pontos vazios no pátio escuro, como se enxergassem algo que me era invisível, algo que se movia nas sombras mais profundas. O vento, que antes trazia apenas o cheiro familiar de terra molhada após uma chuva passageira e o aroma doce da vegetação nativa, começou a carregar um odor diferente, algo pútrido, um cheiro inconfundível de carne em decomposição misturado com terra revirada, que surgia e sumia sem qualquer explicação aparente, como se uma entidade invisível estivesse a brincar com meus sentidos, causando um desconforto profundo e uma náusea crescente no meu peito. Eu acendia as lamparinas a querosene com uma frequência obsessiva, buscando afastar a escuridão que, àquela altura, parecia ter uma vida própria, uma intenção malevolente,
querendo invadir cada fresta da casa, cada canto escuro, mas as sombras, em vez de recuar, dançavam de forma disforme e grotesca nas paredes de madeira envelhecida, criando ilusões assustadoras que me faziam pular a cada movimento involuntário, a cada rangido do assoalho. Uma sensação constante e opressora de estar sendo observado, de ter olhos invisíveis me seguindo a cada passo, começou a me corroer a alma, uma percepção gélida de que eu não estava tão sozinho quanto pensava, mesmo com a ausência de qualquer sinal humano por léguas e léguas ao redor. Uma presença indesejada que se manifestava através de sensações sutis, mas aterrorizantes. A paranoia, como uma erva daninha venenosa, cresceu e se enraizou com cada noite que se arrastava interminavelmente. Eu me via acordado na cama, com o coração batendo descompassadamente no peito, as têmporas pulsando, ouvindo o uivo distante do vento se misturar com o que pareciam ser passos arrastados e pesados vindo do lado de fora da casa, um som lento e deliberado que contornava as paredes de madeira, parando e recomeçando em intervalos irregulares, sempre perto das janelas, como se uma criatura colossal estivesse me espreitando. O farfalhar das folhas secas no chão do pátio, um som outrora trivial, parecia amplificado em meus ouvidos sensíveis ao medo, cada ruído natural agora um alerta assustador, cada estalo da madeira um convite direto ao pavor que se instalara em minha mente. Meus olhos, antes acostumados à escuridão rural, que me permitiam navegar pelos caminhos da fazenda com facilidade mesmo sem luz artificial, agora viam vultos periféricos que sumiam em um piscar de olhos assim que eu tentava focar neles, figuras alongadas e distorcidas que pareciam se mover com uma agilidade sobrenatural entre as árvores retorcidas do pomar e as moitas densas de vegetação rasteira que cercavam a cerca de arame farpado, parecendo espreitar, aguardando o momento certo para se revelar completamente. A cada novo amanhecer, eu sentia um alívio temporário, um breve respiro na tortura noturna, mas o cansaço acumulado pela insônia e pelo medo constante me deixava em um estado de quase alucinação, onde a tênue linha que separava a realidade dos pesadelos noturnos se tornava cada vez mais indistinta. A comida perdia completamente o gosto, e a água não matava a sede que ardia incessantemente na minha garganta, uma sede de clareza, de paz, de qualquer coisa que pudesse afastar a névoa sufocante do medo que agora dominava cada fibra do meu ser, cada pensamento, cada batida do meu coração. Eu sabia, com uma certeza fria e inabalável, que não era a solidão que me causava aquilo, nem a profunda saudade do meu avô, era outra coisa, algo mais antigo, mais perverso, algo faminto que havia despertado com a minha chegada e que agora parecia clamar por minha atenção, ou pior, pela minha existência. Então, uma noite, quando a lua estava coberta por nuvens espessas e a escuridão era quase absoluta, o silêncio opressor foi abruptamente rompido por um grito agudo, prolongado e de cortar a alma, vindo do galinheiro, um som de puro terror animal que fez meu sangue gelar nas veias e os cães da fazenda, que antes latia para o nada, começarem a uivar desesperadamente, com o rabo entre as pernas e os olhos vidrados de pânico indomável, apontando para a escuridão sem nada visível. Peguei a velha espingarda calibre 12, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurá-la firme, sentindo o suor frio escorrer pelas minhas costas enquanto meus ouvidos captavam cada rangido e cada farfalhar da noite, e saí para o pátio escuro, a lanterna a pilha falhando intermitentemente, sua luz fraca e vacilante apenas acentuando a escuridão abissal que parecia querer me engolir por inteiro. Quando me aproximei do galinheiro, o cheiro pútrido que havia sentido antes era agora avassalador, nauseante, misturado com um forte odor de sangue e fezes, e o grito das galinhas tinha cessado abruptamente, substituído por um silêncio mórbido, ainda mais aterrorizante do que o pânico anterior. A comida perdia completamente o gosto, e a água não matava a sede que ardia incessantemente na minha garganta, uma sede de clareza, de paz, de qualquer coisa que pudesse afastar a névoa sufocante do medo que agora dominava cada fibra do meu ser, cada pensamento, cada batida do meu coração. Eu sabia, com uma certeza fria e inabalável, que não era a solidão que me causava aquilo, nem a profunda saudade do meu avô, era outra coisa, algo mais antigo, mais perverso, algo faminto que havia despertado com a minha chegada e que agora parecia clamar por minha atenção, ou pior, pela minha existência. Então, uma noite, quando a lua estava coberta por nuvens espessas e a escuridão era quase absoluta, o silêncio opressor foi abruptamente rompido por um grito agudo, prolongado e de cortar a alma, vindo do galinheiro, um som de puro terror animal que fez meu sangue gelar nas veias e os cães da fazenda, que antes latia para o nada, começarem a uivar desesperadamente, com o rabo entre as pernas e os olhos vidrados de pânico indomável, apontando para a escuridão sem nada visível.
Peguei a velha espingarda calibre 12, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurá-la firme, sentindo o suor frio escorrer pelas minhas costas enquanto meus ouvidos captavam cada rangido e cada farfalhar da noite, e saí para o pátio escuro, a lanterna a pilha falhando intermitentemente, sua luz fraca e vacilante apenas acentuando a escuridão abissal que parecia querer me engolir por inteiro. Quando me aproximei do galinheiro, o cheiro pútrido que havia sentido antes era agora avassalador, nauseante, misturado com um forte odor de sangue e fezes, e o grito das galinhas tinha cessado abruptamente, substituído por um silêncio mórbido, ainda mais aterrorizante do que o pânico anterior. Foi então que, no auge da fúria da natureza, a energia elétrica falhou, com um estalo seco e final, mergulhando-me em uma escuridão total e opressora. Tão profunda que eu mal conseguia ver minha própria mão à frente do rosto, um vazio absoluto que parecia me engolir por inteiro. O pânico começou a se instalar, rastejando pela minha espinha como 1000 aranhas venenosas. Eu estava sozinho, a quilômetros de qualquer forma de ajuda, em uma casa que agora parecia estar viva com uma malevolência antiga, pulsando com uma energia maligna. Eu estava deitado na cama, ou pelo menos tentando estar, encolhido sob as cobertas pesadas, tentando convencer a mim mesmo de que estava seguro, que tudo não passava da minha imaginação fértil e do medo natural do escuro. Foi então que ouvi uma respiração. Não era o vento. Pesada, gutural, úmida, vinda de algum lugar muito próximo, assustadoramente perto. Parecia vir do meu lado da cama, logo ao meu lado. Eu congelei, cada músculo do meu corpo travado pelo medo, mal ousando respirar, temendo que qualquer movimento, qualquer ruído, pudesse chamar a atenção daquela coisa. Parecia que o ar ao meu redor tinha ficado mais denso, mais frio, um frio que não vinha da tempestade lá fora, mas de uma presença glacial que invadia o quarto. Eu podia quase sentir a presença, uma massa escura e invisível ali, me observando, esperando, como um predador espera por sua presa. Os estalos na madeira, que antes eram esporádicos e distantes, agora pareciam vir de todos os lados do quarto, cercando-me, envolvendo-me numa sinfonia de rangidos e gemidos, e a respiração pesada não era a minha, não era a dos cães. Estava ali, ao meu lado, um som rouco e perturbador, como se algo enorme e invisível estivesse ali, se aproximando, me encarando na escuridão impenetrável, seus pulmões trabalhando de forma agorenta. Eu tentei gritar, tentei implorar, mas a voz não saía, presa na garganta por um medo primordial que eu nunca tinha experimentado, um medo que paralisava até a minha alma mais profunda. Eu jurei ter sentido algo roçar meu cabelo, um toque frio e etéreo, como dedos longos e secos passando pela minha nuca. E então, um sussurro. Meu nome. Sibilante, antigo, vindo de muito perto do meu ouvido, uma melodia macabra que perfurou o véu do silêncio e congelou o sangue nas minhas veias, transformando-o em gelo. O som era gutural, distorcido, como se viesse de uma boca que não era feita para falar palavras humanas. Com as mãos trêmulas, que mal obedeciam à minha vontade paralisada pelo terror, tateei desesperadamente na escuridão mais absoluta em busca do isqueiro e da vela que eu sempre mantinha na mesinha de cabeceira, um resquício de luz e esperança. Cada segundo parecia uma eternidade, meus dedos esbarrando em objetos, derrubando outros, o som de cada queda amplificado na casa silenciosa e aterrorizante. Finalmente, minhas unhas arranharam a superfície fria do metal, e com um clique hesitante, a pequena chama bruxulenta acendeu, lançando sombras grotescas e dançantes pelo quarto, distorcendo os móveis familiares em formas monstruosas e assustadoras que pareciam ganhar vida própria. Eu girei rapidamente, o coração batendo descontroladamente no peito, a luz fraca da vela revelando apenas os contornos familiares do meu quarto, mas a sensação de que não estava sozinho permaneceu, pesada, quase tangível, uma presença sufocante que me impedia de respirar profundamente. Eu me encolhi na cama, abraçando os joelhos contra o peito, os olhos arregalados e fixos, olhando para os cantos escuros do quarto, esperando ver algo se materializar, algo horripilante emergir das sombras dançantes. Mas nada veio, nenhum vulto, nenhuma forma visível. Apenas o silêncio novamente, agora preenchido apenas pela minha própria respiração ofegante e pelos sons distantes do campo, que pareciam zombar do meu desespero, os uivos longos e melancólicos dos cães na distância, mais próximos agora, quase à porta, ecoando minha própria agonia e pavor.
A noite se arrastou em uma eternidade torturante, cada minuto uma hora, meus olhos arregalados, fixos no nada, a vela queimando lentamente, esperando pelo amanhecer como um náufrago faminto e sedento espera pela costa prometida. Quando os primeiros raios de sol pálidos finalmente invadiram o quarto, filtrando-se pelas cortinas empoeiradas e rasgadas, tingindo o ambiente com um brilho cinzento e doentio, o medo visceral diminuiu, mas não desapareceu por completo. Uma cicatriz invisível havia sido gravada profundamente na minha alma, uma marca de terror que eu sabia que carregaria para sempre. E foi só quando me levantei, exausto, cada músculo do meu corpo doendo de tensão e rigidez, a cabeça pesada pela insônia e pelo pavor, que notei. Em cima do meu travesseiro, um objeto que não pertencia ali, que não era meu, que não deveria estar ali. Havia uma única flor seca, de um tipo que eu nunca tinha visto na fazenda, nem em qualquer outro lugar. Era antiga, quase fossilizada, com pétalas amarronzadas e quebradiças que pareciam pó ao toque mais leve. E o aroma que exalava não era de flor. Era de terra molhada, de mofo profundo, de algo velho e esquecido, um cheiro que misturava a podridão da floresta, o cheiro doce e nauseante de terra remexida, e um toque metálico, quase de ferrugem ou sangue seco, uma lembrança gélida e inquestionável da noite que eu jamais poderia, e nunca consegui, esquecer. Aquela flor era a prova, a lembrança concreta de que não havia sido um sonho, de que não havia sido loucura. A prova de que algo ou alguém esteve ali comigo. As luzes falharam de vez, mergulhando a casa em uma escuridão total, absoluta. Eu senti uma respiração gélida na minha nuca, um hálito pesado e fétido, com cheiro de terra úmida e decomposição, e os pelos do meu corpo se eriçaram em pânico. Não era vento, não era minha imaginação. Eu não podia ver, mas podia sentir a presença de algo ali, bem atrás de mim, tão perto que eu sentia o calor, ou melhor, o frio sepulcral emanando dela. Um sussurro, gutural, rouco, quase inaudível, mas que eu entendi perfeitamente, atravessou meus ouvidos, me dizendo para não olhar para trás, para não me mover. Eu estava em choque, o medo me dominando de uma forma que eu jamais pensei ser possível. Meus olhos estavam arregalados na escuridão, tentando desesperadamente distinguir qualquer forma, qualquer silhueta. Mas havia apenas a noite sem fim e o terror que me envolvia. A respiração gélida na minha nuca se intensificou e eu senti um toque, leve, frio e pegajoso, na minha nuca, como dedos longos e finos roçando minha pele. Eu soltei um grito abafado, um som de puro pavor, e caí para a frente, me arrastando pelo chão em busca de qualquer saída, de qualquer luz, de qualquer coisa que pudesse me libertar daquele pesadelo vivo. Eu podia ouvir os animais lá fora, em um coro de desespero e agonia, seus sons se misturando com o uivo da tempestade e com o meu próprio terror, que agora era tudo que existia. A fazenda estava viva e ela não queria que eu fosse embora, ela queria que eu ficasse, para sempre, como parte de seus segredos sombrios e antigos. Eu ainda sinto o toque frio na nuca e o sussurro me avisando para não olhar para trás, mesmo depois de todos esses anos. Eu nunca mais consegui dormir no escuro, e o cheiro de terra molhada e mofo me persegue em meus pesadelos mais profundos. A fazenda na Serra do Mar, com seus mistérios sombrios e suas presenças invisíveis, ainda me assombra, um lembrete constante de que há horrores neste mundo que desafiam toda a compreensão humana, horrores que esperam pacientemente no escuro pelo próximo desavisado a cruzar seus caminhos solitários. Meu nome é Miguel e essa história terrível aconteceu comigo em uma fazenda velha e esquecida, escondida nas profundezas da Chapada Diamantina, na Bahia, no final de um outono chuvoso de 2003. Eu tinha ido para lá fugir do barulho da cidade, assumir a propriedade que meu avô tinha me deixado e tentar, por algum tempo, uma vida mais simples, longe de tudo. A fazenda era vasta, com campos de capim alto que dançavam ao sabor do vento e cercada por uma mata densa e intocada que parecia engolir a luz do dia muito antes do pôr do sol. A casa, com suas paredes de taipa e telhado de barro, rangeva sob as rajadas geladas que desciam da serra. Os vizinhos mais próximos estavam a horas de cavalgada, isolados como ilhas em um mar de mato e silêncio. Naquela época, o telefone mal pegava sinal e a eletricidade era precária, tornando as noites ainda mais escuras e opressoras. A solidão era quase palpável, uma presença constante que, no início, era reconfortante,
Mas com o passar dos dias, começou a se transformar em algo sinistro, um presságio de que eu não estava tão sozinho quanto imaginava. Foi então que os sons começaram, sutis a princípio, quase imperceptíveis, misturados ao lamento do vento uivando pelas frestas das janelas e ao crepitar da madeira antiga da casa. Iam estalos no telhado, arranhões na parede do quarto que eu jurava ter ouvido bem ao lado da minha cabeça, e um farfalhar de folhas secas que parecia seguir meus passos ao redor da varanda. Os cães da fazenda, que antes eram alegres e barulhentos, passaram a latir para o nada no meio da madrugada, com um latido rouco e desesperado, apontando para a escuridão da mata, para um ponto vazio onde meus olhos só enxergavam o breu absoluto. Os cavalos no pasto, animais geralmente calmos, passaram a relinchar com nervosismo, trotando em círculos, com as narinas dilatadas, como se sentissem a proximidade de um predador invisível, algo que meus olhos humanos não conseguiam captar, mas que seus instintos primitivos alertavam. A sensação de estar sendo vigiado se tornou um fardo constante, um peso gélido nas minhas costas, fazendo com que cada sombra se tornasse uma ameaça, cada sussurro do vento, uma voz desconhecida. Uma noite, a chuva caía em torrentes impiedosas, e a energia havia acabado, mergulhando a fazenda em uma escuridão total, apenas quebrada pela luz fraca e bruxuleante da minha lamparina a querosene. Eu estava na cozinha, tentando aquecer um pouco de água, quando ouvi. Não foi um estalo, nem um arranhão. Foi um som distinto, um arrastar pesado e lento, vindo de algum lugar no corredor que levava aos quartos. Parecia o som de algo grande, se arrastando no chão de tábuas, arrastando-se lentamente, passo a passo, vindo em minha direção. Meu coração disparou, batendo forte no peito, e a lâmpada em minha mão tremeu, projetando sombras dançantes e aterrorizantes nas paredes da cozinha. Eu tentei racionalizar, pensando que poderia ser um animal que havia entrado na casa, um guaxinim talvez, mas o som era pesado demais, cadenciado demais, humano demais para ser um bicho. Eu prendi a respiração, a garganta seca, o suor frio escorrendo pela minha testa, e o som continuou, aproximando-se, cada arrastar mais perto do batente da porta da cozinha, prometendo a chegada de algo indizível. O ar na cozinha ficou pesado, denso, com um cheiro de terra molhada e algo mais, algo pútrido e velho, que me revirou o estômago. Eu podia sentir o frio que emanava da criatura, um frio que não vinha da noite chuvosa, mas de uma presença glacial e maligna. Os arrastos cessaram bem na soleira da porta, e um silêncio absoluto se instalou, um silêncio que era mais aterrorizante do que qualquer som. Eu não podia ver nada além da escuridão absoluta, além do feixe da minha lamparina, mas eu sabia que estava ali, parado, observando-me. A sensação de estar sendo escrutinado era tão intensa que eu senti meus joelhos fraquejarem. Eu não tive coragem de levantar a lamparina, de iluminar o que estava à espreita. Meu instinto de sobrevivência gritou, e eu, em um movimento desesperado, joguei a lamparina no chão, correndo cegamente para o quarto, trancando a porta com um estrondo. Passei o resto da noite encolhido no canto da cama, o corpo tremendo incontrolavelmente, os olhos fixos na porta, esperando que a madeira frágil cedesse. Eu nunca mais tive paz naquela fazenda, a presença nunca foi embora, apenas se escondeu melhor, esperando na escuridão, sempre, sempre esperando. Foi então que, no auge da fúria da natureza, a energia elétrica falhou, com um estalo seco e final, mergulhando-me em uma escuridão total e opressora, tão profunda que eu mal conseguia ver minha própria mão à frente do rosto, um vazio absoluto que parecia me engolir por inteiro. O pânico começou a se instalar, rastejando pela minha espinha como 1000 aranhas venenosas. Eu estava sozinho, a quilômetros de qualquer forma de ajuda, em uma casa que agora parecia estar viva com uma malevolência antiga, pulsando com uma energia maligna. Eu estava deitado na cama, ou pelo menos tentando estar, encolhido sob as cobertas pesadas, tentando convencer a mim mesmo de que estava seguro, que tudo não passava da minha imaginação fértil e do medo natural do escuro. Foi então que ouvi uma respiração. Não era o vento. Pesada, gutural, úmida, vinda de algum lugar muito próximo, assustadoramente perto, parecia vir do meu lado da cama, logo ao meu lado. Eu congelei, cada músculo do meu corpo travado pelo medo, mal ousando respirar, temendo que qualquer movimento, qualquer ruído, pudesse chamar a atenção daquela coisa. Parecia que o ar ao meu redor tinha ficado mais denso, mais frio,
Um frio que não vinha da tempestade lá fora, mas de uma presença glacial que invadia o quarto. Eu podia quase sentir a presença, uma massa escura e invisível ali, me observando, esperando, como um predador espera por sua presa. Os estalos na madeira, que antes eram esporádicos e distantes, agora pareciam vir de todos os lados do quarto, cercando-me, envolvendo-me numa sinfonia de rangidos e gemidos, e a respiração pesada não era a minha, não era a dos cães. Estava ali, ao meu lado, um som rouco e perturbador, como se algo enorme e invisível estivesse ali, se aproximando, me encarando na escuridão impenetrável, seus pulmões trabalhando de forma agorenta. Eu tentei gritar, tentei implorar, mas a voz não saía, presa na garganta por um medo primordial que eu nunca tinha experimentado, um medo que paralisava até a minha alma mais profunda. Eu jurei ter sentido algo roçar meu cabelo, um toque frio e etéreo, como dedos longos e secos passando pela minha nuca. E então, um sussurro. Meu nome. Sibilante, antigo, vindo de muito perto do meu ouvido, uma melodia macabra que perfurou o véu do silêncio e congelou o sangue nas minhas veias, transformando-o em gelo. O som era gutural, distorcido, como se viesse de uma boca que não era feita para falar palavras humanas. Com as mãos trêmulas, que mal obedeciam à minha vontade paralisada pelo terror, tateei desesperadamente na escuridão mais absoluta em busca do isqueiro e da vela que eu sempre mantinha na mesinha de cabeceira, um resquício de luz e esperança. Cada segundo parecia uma eternidade, meus dedos esbarrando em objetos, derrubando outros, o som de cada queda amplificado na casa silenciosa e aterrorizante. Finalmente, minhas unhas arranharam a superfície fria do metal, e com um clique hesitante, a pequena chama bruxulenta acendeu, lançando sombras grotescas e dançantes pelo quarto, distorcendo os móveis familiares em formas monstruosas e assustadoras que pareciam ganhar vida própria. Eu girei rapidamente, o coração batendo descontroladamente no peito, a luz fraca da vela revelando apenas os contornos familiares do meu quarto, mas a sensação de que não estava sozinho permaneceu, pesada, quase tangível, uma presença sufocante que me impedia de respirar profundamente. Eu me encolhi na cama, abraçando os joelhos contra o peito, os olhos arregalados e fixos, olhando para os cantos escuros do quarto, esperando ver algo se materializar, algo horripilante emergir das sombras dançantes. Mas nada veio, nenhum vulto, nenhuma forma visível. Apenas o silêncio novamente, agora preenchido apenas pela minha própria respiração ofegante e pelos sons distantes do campo, que pareciam zombar do meu desespero, os uivos longos e melancólicos dos cães na distância, mais próximos agora, quase à porta, ecoando minha própria agonia e pavor. A noite se arrastou em uma eternidade torturante, cada minuto uma hora, meus olhos arregalados, fixos no nada, a vela queimando lentamente, esperando pelo amanhecer como um náufrago faminto e sedento espera pela costa prometida. Quando os primeiros raios de sol pálidos finalmente invadiram o quarto, filtrando-se pelas cortinas empoeiradas e rasgadas, tingindo o ambiente com um brilho cinzento e doentio, o medo visceral diminuiu, mas não desapareceu por completo. Uma cicatriz invisível havia sido gravada profundamente na minha alma, uma marca de terror que eu sabia que carregaria para sempre. E foi só quando me levantei, exausto, cada músculo do meu corpo doendo de tensão e rigidez, a cabeça pesada pela insônia e pelo pavor, que notei. Em cima do meu travesseiro, um objeto que não pertencia ali, que não era meu, que não deveria estar ali. Havia uma única flor seca, de um tipo que eu nunca tinha visto na fazenda, nem em qualquer outro lugar. Era antiga, quase fossilizada, com pétalas amarronzadas e quebradiças que pareciam pó ao toque mais leve. E o aroma que exalava não era de flor. Era de terra molhada, de mofo profundo, de algo velho e esquecido, um cheiro que misturava a podridão da floresta, o cheiro doce e nauseante de terra remexida, e um toque metálico, quase de ferrugem ou sangue seco, uma lembrança gélida e inquestionável da noite que eu jamais poderia, e nunca consegui, esquecer. Aquela flor era a prova, a lembrança concreta de que não havia sido um sonho, de que não havia sido loucura. A prova de que algo ou alguém esteve ali comigo. As luzes falharam de vez, mergulhando a casa em uma escuridão total, absoluta. Eu senti uma respiração gélida na minha nuca, um hálito pesado e fétido, com cheiro de terra úmida e decomposição, e os pelos do meu corpo se eriçaram em pânico. Não era vento, não era minha imaginação. Eu não podia ver,
mas podia sentir a presença de algo ali, bem atrás de mim, tão perto que eu sentia o calor, ou melhor, o frio sepulcral emanando dela. Um sussurro, gutural, rouco, quase inaudível, mas que eu entendi perfeitamente, atravessou meus ouvidos, me dizendo para não olhar para trás, para não me mover. Eu estava em choque, o medo me dominando de uma forma que eu jamais pensei ser possível. Meus olhos estavam arregalados na escuridão, tentando desesperadamente distinguir qualquer forma, qualquer silhueta. Mas havia apenas a noite sem fim e o terror que me envolvia. A respiração gélida na minha nuca se intensificou e eu senti um toque, leve, frio e pegajoso, na minha nuca, como dedos longos e finos roçando minha pele. Eu soltei um grito abafado, um som de puro pavor, e caí para a frente, me arrastando pelo chão em busca de qualquer saída, de qualquer luz, de qualquer coisa que pudesse me libertar daquele pesadelo vivo. Eu podia ouvir os animais lá fora, em um coro de desespero e agonia, seus sons se misturando com o uivo da tempestade e com o meu próprio terror, que agora era tudo que existia. A fazenda estava viva e ela não queria que eu fosse embora, ela queria que eu ficasse, para sempre, como parte de seus segredos sombrios e antigos. Eu ainda sinto o toque frio na nuca e o sussurro me avisando para não olhar para trás, mesmo depois de todos esses anos. Eu nunca mais consegui dormir no escuro, e o cheiro de terra molhada e mofo me persegue em meus pesadelos mais profundos. A fazenda na Serra do Mar, com seus mistérios sombrios e suas presenças invisíveis, ainda me assombra, um lembrete constante de que há horrores neste mundo que desafiam toda a compreensão humana, horrores que esperam pacientemente no escuro pelo próximo desavisado a cruzar seus caminhos solitários. Meu nome é Marcos, e o pavor gélido que me consumiu aconteceu numa fazenda centenária, um pedaço de terra esquecido e profundamente incrustado nas profundezas inóspitas da Serra Gaúcha, durante o inverno que se revelou o mais rigoroso e impiedoso que tive o desprazer de presenciar no longínquo ano de 2008, um período que, desde então, gravou de forma indelével na mais profunda fenda da minha alma uma mancha escura e viscosa de pavor absoluto e um desassossego permanente, que nunca mais se dissipou. Eu havia sido contratado como o solitário encarregado para zelar, quase como um guardião espectral, por aquela propriedade vasta e quase completamente esquecida pela humanidade, onde o tempo parecia ter, por alguma razão inexplicável, congelado-se e desfeito-se em pó há muitas e muitas décadas, e a modernidade, com suas luzes e ruídos, era apenas uma miragem distante, inalcançável e quase zombeteira no horizonte da minha sanidade. A solidão densa e sufocante era a minha única companheira constante naquele ermo desolado, uma presença palpável que preenchia os dias intermináveis e as noites opressoras com um vazio ensurdecedor e uma melancolia profunda. E eu, um homem que sempre se orgulhou de sua pragmática e inabalável racionalidade e de um ceticismo que eu julgava impenetrável, jamais poderia ter previsto, nem em meus piores pesadelos, que seria sugado, arrastado para as profundezas abissais de um medo tão primordial e ancestral que desafiava toda a lógica humana e a própria razão, distorcendo minha percepção da realidade. As noites, naquelas montanhas gélidas e implacáveis, envoltas em névoa e escuridão, eram uma experiência à parte, um espetáculo macabro de sombras dançantes e sussurros fantasmagóricos, onde o silêncio absoluto era apenas uma ilusão frágil e precária, constantemente estilhaçada e despedaçada pelo uivo fantasmagórico e lamentoso do vento que serpenteava e gemia pelas frestas mínimas e escuras das janelas antigas e empoeiradas, e pelo farfalhar incessante e monótono das folhas secas, quebradiças, nas árvores tortuosas e milenares que abraçavam a casa principal com seus galhos retorcidos, como garras esqueléticas se contorcendo no ar. Eu estava ali em busca de uma nova oportunidade de trabalho, uma desesperada fuga da ensurdecedora e caótica agitação da cidade grande, almejando encontrar alguma forma de paz interior e quietude para minha alma cansada. Mas o que realmente desenterrei foi algo muito mais sinistro e horripilante, uma perturbação profunda e maligna que se enraizou em meu ser, corroendo lentamente. A fazenda, com suas paredes de pedra escura, robusta e fria, e telhados curvados e musgosos, dobrados sob o peso esmagador dos séculos e das chuvas incessantes, emanava uma aura pesada, opressora e quase tangível, uma história silenciosa, esquecida e macabra que parecia respirar, gemer e se contorcer em cada canto empoeirado, em cada tábua rangente do assoalho úmido, em cada rachadura profunda nas paredes mofadas, como se a própria casa estivesse viva e sofrendo. Eu sentia, com uma certeza arrepiante e desde o primeiro dia de minha chegada,
Uma inquietante sensação de que não estava verdadeiramente sozinho naquele vasto e isolado domínio, mesmo que a distância do vizinho mais próximo fosse de muitos e muitos quilômetros de estradas de chão batido, traiçoeiras e esburacadas, cobertas de lama, e o único indício fraco da civilização fosse o rádio velho e chiador que mal conseguia captar um sinal fraco, distorcido e inconstante em raras e breves ocasiões, trazendo vozes do mundo exterior. A escuridão ali era algo de outro mundo, algo que desafiava a própria física, uma escuridão que parecia ter massa, volume e até mesmo uma forma, que engolia vorazmente a luz fraca e bruxulhante de minha lamparina a óleo, deixando a vista turva e a mente à mercê de uma imaginação descontrolada e perigosa, algo que eu, com minha mente racional, teimosa e outrora firme, lutava ferozmente para ignorar, suprimir e descartar, mas que insistentemente se impunha sobre mim com uma força avassaladora, inescapável e um poder maligno que corroía minha paz interior e minha sanidade a cada noite. Com a passagem implacável e arrastada dos dias e das noites, as pequenas e antes inofensivas peculiaridades do lugar começaram a se metamorfosear, lenta e sinistramente, em algo muito mais sombrio, mais ameaçador e profundamente perturbador, algo que beliscava as bordas frágeis da minha compreensão da realidade e da minha sanidade mental, empurrando-me para a beira do abismo. Os animais da fazenda, antes criaturas dóceis, previsíveis em seus hábitos e reações instintivas, e companheiras de meu dia a dia, passaram a exibir comportamentos completamente estranhos, irracionais e assustadores, como se estivessem reagindo a uma ameaça invisível, mas constantemente presente e esmagadora, que apenas eles podiam perceber em sua pureza selvagem. Os cães da fazenda, que antes eram guardiões leais e ferozes, com seus latidos vigorosos e protetores, agora passavam as noites inteiras uivando para o vácuo, um uivo melancólico e desesperado que arrepiava a alma, seus pelos eriçados, tensos e cheios de eletricidade, e os olhos vidrados fixos em pontos vazios, escuros e indefinidos no pátio, como se estivessem encarando algo que eu, em minha limitação humana, não conseguia, nem podia ver, recusando-se obstinadamente a entrar na casa, mesmo com a porta aberta e o convite silencioso do calor aconchegante da lareira, como se uma barreira invisível, maligna e intransponível os repelisse com uma força sobrenatural, impedindo sua entrada. Os cavalos, animais geralmente calmos, majestosos em sua postura e resistentes, relinchavam e batiam as patas com um nervosismo febril e incontrolável nos estábulos escuros e úmidos, especialmente durante as madrugadas mais geladas e silenciosas, seus olhos arregalados de puro e indisfarçável terror, cheios de um pânico animal, mas sem que houvesse qualquer predador visível à espreita nas sombras ou uma tempestade iminente que justificasse tamanho desespero coletivo, fazendo-me questionar a origem de seu pavor. Eu comecei a ouvir sons inexplicáveis, estalos na madeira que eu, em minha tentativa desesperada de racionalizar, inicialmente atribuía ao envelhecimento natural e inevitável da estrutura da casa, mas que pareciam possuir um ritmo peculiar, uma cadência estranha, uma intenção macabra e deliberada, como passos lentos, arrastados e pesados no assoalho do andar de cima, onde eu sabia, com absoluta e fria certeza, que não havia ninguém além de teias de aranha espessas e empoeiradas, e o pó acumulado de décadas de abandono. O vento, que antes apenas uivava melancolicamente e sem direção, agora parecia sussurrar meu nome, arrastando as sílabas de forma espectral e quase inaudível. Em momentos de silêncio absoluto e opressor, uma brisa gélida, etérea e fantasmagórica que percorria os corredores vazios e escuros da casa, arrepiando os pelos da minha nuca e me compelindo a virar bruscamente, com o coração aos saltos, esperando encontrar a fonte daquele som perturbador, mas nunca encontrando nada além da penumbra crescente, que parecia se adensar, e da minha própria respiração ofegante, que se tornava mais e mais acelerada a cada susto inesperado, a cada sombra movediça. A sensação sufocante de estar sendo observado, de ter olhos invisíveis e penetrantes me seguindo a cada movimento, a cada passo cauteloso, tornou-se uma constante perturbadora e esmagadora, um frio na espinha que não vinha do ar gélido e cortante do inverno, mas de uma presença invisível, maligna e esmagadora que parecia pairar sobre mim a todo momento, espreitando da penumbra, aguardando pacientemente, e eu podia sentir seu olhar queimando em minhas costas, mesmo quando não havia nada ali. Eu me esforçava, noite após noite, em vão, para me convencer de que tudo aquilo não passava de meras ilusões ópticas e auditivas, frutos de um isolamento prolongado e excruciante da minha mente exausta, sobrecarregada pelo silêncio e pela solitude, ou da própria natureza selvagem, indomável e misteriosa daquele lugar remoto e esquecido, mas a frequência e a intensidade crescentem dos eventos sobrenaturais me empurravam, de forma inexorável e sem retorno, para uma realidade muito mais sombria, aterrorizante e implacável,
que desintegrava minhas mais profundas certezas e abalava os alicerces da minha razão. Certa noite, para meu horror absoluto e indisfarçável, o antigo relógio de pêndulo da sala, parado, emudecido e coberto por uma espessa camada de poeira há muitos anos a fio, começou a tic-taquear sozinho, um som mecânico, monótono e assustador que, em sua repetição fantasmagórica, ecoava de forma sinistra e amplificada pelo vazio cavernoso da casa silenciosa, rasgando o silêncio com sua presença. E, tão subitamente quanto havia começado, o tic-tac cessou de forma abrupta e total assim que meus pés, hesitantes e pesados, alcançaram a soleira da porta da sala, deixando-me com o coração batendo descompassadamente, como um tambor de guerra enlouquecido, no peito oprimido, e um tremor incontrolável e paralisante que percorria minhas mãos e braços, tirando-me a força. As sombras nas paredes grossas, de pedra fria, projetadas pela luz fraca, bruxuleante e dançante da lareira, pareciam mover-se e contorcer-se com uma vida própria, uma intenção sinistra, independentemente da fonte de luz, dançando em contornos distorcidos, alongados e quase grotescos que por um instante formavam figuras humanoides disformes, antes de se dissolverem novamente na escuridão profunda e impenetrável, fazendo-me esfregar os olhos com força, questionando a todo momento a sanidade de minha própria percepção e a integridade de minha mente. Havia também um cheiro persistente, nauseabundo e inconfundível, um odor indistinto de terra molhada, mofo antigo e algo mais, algo indefinível e putrefato que remetia à carne em decomposição avançada, que surgia do nada e desaparecia tão rapidamente quanto vinha, sempre nos momentos mais inoportunos, sempre quando eu me encontrava sozinho em um cômodo mais afastado do reconfortante calor e luz da lareira, mergulhado na penumbra úmida e fria. Uma vez, enquanto eu caminhava lentamente e com a respiração suspensa pelo corredor escuro e frio para me recolher ao meu quarto, em um instante que parecia se estender pela eternidade, senti uma mão gelada, invisível e com uma textura áspera roçar meu ombro, uma sensação tão vívida, gélida e real que me paralisou instantaneamente no lugar, solidificando meus pés ao chão de madeira rangente, e eu simplesmente não tive a coragem mínima de me virar para encarar o que quer que estivesse ali, temendo o que meus olhos poderiam ver. Fiquei ali, imóvel como uma estátua de sal, sentindo a presença opressora ao meu lado, uma respiração fraca, irregular, quase inaudível, que parecia sussurrar algo indecifrável e gutural em meu ouvido, um idioma antigo, amaldiçoado e esquecido, antes que o silêncio se tornasse pesado novamente, quase sufocante, e eu pudesse finalmente, com as pernas bambas e o coração aos saltos, correr para o conforto ilusório e precário do meu quarto trancado, um refúgio que já não me parecia seguro, mas apenas uma cela um pouco menos assustadora. A madrugada daquela noite específica, que se estendeu como uma eternidade de agonia, foi o verdadeiro e inegável ápice do terror que eu jamais imaginei experimentar em toda a minha existência. Um horror que penetrou meus ossos e se alojou em minha alma. O uivo agorento dos cães lá fora tornou-se um coro desesperado, incessante e uníssono, mais agudo, mais frenético e mais longo do que nunca, um lamento que parecia rasgar a escuridão impenetrável da noite e a quietude forçada dos campos com uma dor insuportável. Os relinchos dos cavalos nos estábulos eram agora gritos de puro e indisfarçável pânico, misturados a coices violentos e estrondosos contra as paredes de madeira velha, como se algo os estivesse atacando brutalmente ou os aterrorizando de uma forma inconcebível e completamente sobrenatural. Eu estava encolhido na cama, tremendo incontrolavelmente sob os cobertores pesados e ásperos, tentando em vão ignorar a cacofonia infernal que vinha de fora, uma sinfonia de medo e desespero. Mas então, para meu absoluto desespero, ouvi o som inconfundível e inegável. A porta principal da casa, que eu jurava ter trancado com um ferrolho pesado e antigo, se abriu lentamente. Um ranger agonizante, arrastado e prolongado da madeira velha que ecoou por cada canto e fresta da fazenda, enchendo o ambiente com uma promessa de ruína, e imediatamente, passos pesados, arrastados e com uma cadência lúgubre começaram a subir a escada que levava ao andar de cima, degrau por degrau, o som sinistro ecoando por toda a estrutura, parecendo vir diretamente para o meu quarto, com uma intenção clara e maligna. Não eram meus passos, nem os de qualquer ser humano que eu conhecesse ou pudesse imaginar. Eram mais lentos, mais arrastados, com uma força bruta e consideravelmente mais pesados, e o ranger da madeira sob aquele peso era diferente, mais profundo, mais sinistro, acompanhado de um leve estalo a cada pisada, como ossos secos se quebrando sob uma pressão imensa e invisível. Eu podia sentir o chão sob a minha cama vibrar levemente a cada um daqueles impactos rítmicos, aterrorizantes e inegáveis, que se aproximavam cada vez mais.
A cada degrau que era vencido, meu coração saltava com mais força na garganta, ameaçando sufocar-me e roubar-me o ar, e o ar em meus pulmões parecia simplesmente esgotar-se, recusando-se a me obedecer, a me fornecer oxigênio. Os passos, com sua cadência macabra e implacável, pararam abruptamente bem em frente à porta do meu quarto. Um silêncio mortal, denso, opressor e quase palpável. Se seguiu, quebrado apenas pela minha própria respiração rápida, superficial e quase histérica, um som que parecia alto demais, e o batimento acelerado e martelante do meu coração, que parecia querer escapar de meu peito, tamanha agonia. Contênuo, deliberado e nauseabundo na madeira áspera da porta, como unhas longas, secas, afiadas e podres raspando a superfície, um som que me fez arrepiar até a medula dos ossos e sentir um frio gélido percorrendo cada vaia, seguido por um gemido baixo, gutural e quase animalesco que parecia vir de trás da porta, uma voz rouca, sibilante e quase inumana que eu não conseguia de forma alguma entender, mas que irradiava uma malevolência indescritível e um ódio antigo, primordial, que transcendia o próprio tempo e o espaço, emanando de uma fonte inominável. O ar no quarto ficou glacial, uma onda de frio que penetrou meus ossos e congelou minha alma, e o cheiro podre, adocicado e fétido reapareceu com uma força avassaladora, fazendo-me revirar o estômago e sentir náuseas intensas. Eu me encolhi ainda mais sob os cobertores, fechando os olhos com uma força desesperada, desejando com todas as minhas forças simplesmente desaparecer, evaporar no ar, ser apagado da existência, até que, tão de repente e inexplicavelmente quanto havia começado, o som parou, deixando apenas um silêncio perturbador. Permaneci ali, petrificado e imóvel pelo medo mais profundo, por longas e intermináveis horas, que se estenderam como séculos, sem me atrever a mover um único músculo, aguardando ansiosamente os primeiros e frágeis raios do amanhecer, com a aterrorizante e inquestionável certeza de que a escuridão daquela noite havia, de alguma forma maligna, trazido para dentro da minha casa algo que, eu sabia com cada fibra do meu ser, nunca mais me deixaria em paz. Eu podia quase sentir a presença, uma massa escura e invisível ali, me observando, esperando, como um predador espera por sua presa. Os estalos na madeira, que antes eram esporádicos e distantes, agora pareciam vir de todos os lados do quarto, cercando-me, envolvendo-me numa sinfonia de rangidos e gemidos, e a respiração pesada não era a minha, não era a dos cães. Estava ali, ao meu lado, um som rouco e perturbador, como se algo enorme e invisível estivesse ali, se aproximando, me encarando na escuridão impenetrável, seus pulmões trabalhando de forma agorenta. Eu tentei gritar, tentei implorar, mas a voz não saía, presa na garganta por um medo primordial que eu nunca tinha experimentado, um medo que paralisava até a minha alma mais profunda. Eu jurei ter sentido algo roçar meu cabelo, um toque frio e etéreo, como dedos longos e secos passando pela minha nuca. E então, um sussurro. Meu nome. Sibilante, antigo, vindo de muito perto do meu ouvido, uma melodia macabra que perfurou o véu do silêncio e congelou o sangue nas minhas veias, transformando-o em gelo. O som era gutural, distorcido, como se viesse de uma boca que não era feita para falar palavras humanas. Com as mãos trêmulas, que mal obedeciam à minha vontade paralisada pelo terror, tateei desesperadamente na escuridão mais absoluta em busca do isqueiro e da vela que eu sempre mantinha na mesinha de cabeceira, um resquício de luz e esperança. Cada segundo parecia uma eternidade, meus dedos esbarrando em objetos, derrubando outros, o som de cada queda amplificado na casa silenciosa e aterrorizante. Finalmente, minhas unhas arranharam a superfície fria do metal, e com um clique hesitante, a pequena chama bruxulenta acendeu, lançando sombras grotescas e dançantes pelo quarto, distorcendo os móveis familiares em formas monstruosas e assustadoras que pareciam ganhar vida própria. Eu girei rapidamente, o coração batendo descontroladamente no peito, a luz fraca da vela revelando apenas os contornos familiares do meu quarto, mas a sensação de que não estava sozinho permaneceu, pesada, quase tangível, uma presença sufocante que me impedia de respirar profundamente. Eu me encolhi na cama, abraçando os joelhos contra o peito, os olhos arregalados e fixos, olhando para os cantos escuros do quarto, esperando ver algo se materializar, algo horripilante emergir das sombras dançantes. Mas nada veio, nenhum vulto, nenhuma forma visível. Apenas o silêncio novamente, agora preenchido apenas pela minha própria respiração ofegante e pelos sons distantes do campo,
que pareciam zombar do meu desespero, os uivos longos e melancólicos dos cães na distância, mais próximos agora, quase à porta, ecoando minha própria agonia e pavor. A noite se arrastou em uma eternidade torturante, cada minuto uma hora, meus olhos arregalados, fixos no nada, a vela queimando lentamente, esperando pelo amanhecer como um náufrago faminto e sedento espera pela costa prometida. Quando os primeiros raios de sol pálidos finalmente invadiram o quarto, filtrando-se pelas cortinas empoeiradas e rasgadas, tingindo o ambiente com um brilho cinzento e doentio, o medo visceral diminuiu, mas não desapareceu por completo. Uma cicatriz invisível havia sido gravada profundamente na minha alma, uma marca de terror que eu sabia que carregaria para sempre. E foi só quando me levantei, exausto, cada músculo do meu corpo doendo de tensão e rigidez, a cabeça pesada pela insônia e pelo pavor, que notei. Em cima do meu travesseiro, um objeto que não pertencia ali, que não era meu, que não deveria estar ali. Havia uma única flor seca, de um tipo que eu nunca tinha visto na fazenda, nem em qualquer outro lugar. Era antiga, quase fossilizada, com pétalas amarronzadas e quebradiças que pareciam pó ao toque mais leve. E o aroma que exalava não era de flor. Era de terra molhada, de mofo profundo, de algo velho e esquecido, um cheiro que misturava a podridão da floresta, o cheiro doce e nauseante de terra remexida, e um toque metálico, quase de ferrugem ou sangue seco, uma lembrança gélida e inquestionável da noite que eu jamais poderia, e nunca consegui, esquecer. Aquela flor era a prova, a lembrança concreta de que não havia sido um sonho, de que não havia sido loucura. A prova de que algo ou alguém esteve ali comigo. As luzes falharam de vez, mergulhando a casa em uma escuridão total, absoluta. Eu senti uma respiração gélida na minha nuca, um hálito pesado e fétido, com cheiro de terra úmida e decomposição, e os pelos do meu corpo se eriçaram em pânico. Não era vento, não era minha imaginação. Eu não podia ver, mas podia sentir a presença de algo ali, bem atrás de mim, tão perto que eu sentia o calor, ou melhor, o frio sepulcral emanando dela. Um sussurro, gutural, rouco, quase inaudível, mas que eu entendi perfeitamente, atravessou meus ouvidos, me dizendo para não olhar para trás, para não me mover. Eu estava em choque, o medo me dominando de uma forma que eu jamais pensei ser possível. Meus olhos estavam arregalados na escuridão, tentando desesperadamente distinguir qualquer forma, qualquer silhueta. Mas havia apenas a noite sem fim e o terror que me envolvia. A respiração gélida na minha nuca se intensificou e eu senti um toque, leve, frio e pegajoso, na minha nuca, como dedos longos e finos roçando minha pele. Eu soltei um grito abafado, um som de puro pavor, e caí para a frente, me arrastando pelo chão em busca de qualquer saída, de qualquer luz, de qualquer coisa que pudesse me libertar daquele pesadelo vivo. Eu podia ouvir os animais lá fora, em um coro de desespero e agonia, seus sons se misturando com o uivo da tempestade e com o meu próprio terror, que agora era tudo que existia. A fazenda estava viva e ela não queria que eu fosse embora, ela queria que eu ficasse, para sempre, como parte de seus segredos sombrios e antigos. Eu ainda sinto o toque frio na nuca e o sussurro me avisando para não olhar para trás, mesmo depois de todos esses anos. Eu nunca mais consegui dormir no escuro, e o cheiro de terra molhada e mofo me persegue em meus pesadelos mais profundos. A fazenda na Serra do Mar, com seus mistérios sombrios e suas presenças invisíveis, ainda me assombra, um lembrete constante de que há horrores neste mundo que desafiam toda a compreensão humana, horrores que esperam pacientemente no escuro pelo próximo desavisado a cruzar seus caminhos solitários. Meu nome é Gabriel. A história que vou contar aconteceu em meados dos anos 2000, em uma fazenda centenária na Serra Gaúcha, um lugar tão remoto que até mesmo o sinal de celular era uma raridade caprichosa. Eu tinha acabado de me mudar para lá, herdando a propriedade de um tio-avô que eu mal conhecia, um homem reservado que vivia recluso e que, segundo os poucos moradores das vilas distantes, tinha um jeito particular de enxergar o mundo um pouco diferente do meu, muito mais pragmático. Eu, um urbanoide convicto, via a fazenda como um projeto, um refúgio da cidade grande, um investimento. A vastidão verde que se estendia por quilômetros, a neblina densa que se arrastava montanha abaixo todas as manhãs e noites, e o silêncio. Ah, o silêncio. Não era o silêncio sereno que se espera do campo, mas um silêncio pesado,
que parecia absorver qualquer som, tornando-o abafado e distante, quase como se o ar fosse denso de expectativas não ditas. Os pinheiros altíssimos, sombrios e antigos, cercavam a propriedade como sentinelas silenciosas, suas copas escuras balançando suavemente ao menor sopro do vento, produzindo um som quase sussurrante que eu, inicialmente, achei poético, mas que logo se tornaria uma fonte de um medo profundo e irracional. A casa grande, de madeira escura e pedra, tinha janelas pequenas e opacas, com venezianas que raramente eram abertas, conferindo-lhe uma aparência perpétua de luto, de um olhar triste e cansado para a paisagem. Ela parecia estar sempre em penumbra, mesmo durante o dia, e as sombras dançavam em seus corredores longos e estreitos, criando ilusões de movimento a cada passo, fazendo com que eu sentisse uma presença constante, um frio que não vinha da baixa temperatura da serra, mas de algo mais intrínseco, mais sombrio, que parecia impregnar a própria estrutura da casa. Era a sensação de estar em um lugar que tinha presenciado muito, que guardava memórias profundas e talvez, apenas talvez, coisas que não deveriam ser lembradas. Eu me pegava observando as manchas de umidade nas paredes, as rachaduras no reboco e imaginava as incontáveis histórias que aqueles cômodos já haviam presenciado, os choros, os risos, os medos, e uma sensação de vertigem me atingia, uma certeza de que eu não estava apenas em um imóvel antigo, mas em um relicário de tempos passados, e que esses tempos, de alguma forma, não haviam realmente passado. O isolamento era absoluto, a estrada de terra que levava à fazenda se transformava em um lamaçal intransponível após uma chuva forte, cortando qualquer conexão com o mundo exterior por dias. Eu estava sozinho, e o peso dessa solidão, inicialmente acolhedor, começou a se transformar em um presságio, um aviso sutil de que algo estava terrivelmente errado com a quietude que me cercava. Os dias se transformaram em semanas, e a beleza melancólica da paisagem começou a ceder lugar a uma opressão crescente, uma sensação de que os pinheiros me observavam, que a neblina me espiava, e que a própria casa, com seus gemidos e estalos noturnos, tinha uma vida própria, uma respiração lenta e profunda que eu começava a perceber com uma clareza assustadora. Eu tentava me convencer que era apenas a novidade, a adaptação, o estresse, mas no fundo, bem no fundo da minha alma, uma voz sussurrava que era algo mais, algo antigo e faminto, que havia despertado com a minha chegada. A mudança sutil para o pavor começou com os animais. Eu havia trazido alguns cães comigo, mestiços robustos e corajosos, acostumados com a lida no campo, mas que na fazenda da serra pareciam ter regredido a filhotes assustados. Eles, antes tão cheios de vida e latidos, passaram a encolher-se ao entardecer, buscando refúgio sob a varanda, com os rabos entre as pernas e os olhos arregalados, fixos em algum ponto invisível na escuridão que engolia a propriedade. Não latiam mais para os bichos da mata, nem para os sons distantes. Apenas um rosnado baixo, quase um gemido, escapava de suas gargantas, um som que, na imensidão do silêncio noturno, parecia amplificado e ecoava dentro da minha própria mente, aumentando a minha inquietação. O gado, que ficava nos campos mais distantes, começou a mugir de forma estranha, não um mugido usual de fome ou desconforto, mas um som prolongado, quase um lamento, que vinha das profundezas do vale em noites de lua nova, quando a escuridão era absoluta e a neblina tornava-se um manto espesso que tudo cobria. Os cavalos no estábulo, animais de sangue quente e temperamento dócil, passaram a empinar e relinchar sem motivo aparente, suas patas batendo furiosamente no chão de madeira, os olhos brancos de terror enquanto eu tentava acalmá-los, sentindo que eles reagiam a algo que meus olhos não podiam ver, mas que sua percepção animal captava com uma clareza dolorosa. Em casa, os sons se tornaram mais audíveis, mais definidos. Não eram apenas os estalos naturais da madeira antiga se acomodando, mas sim ruídos específicos, ritmados. O som de passos arrastados no andar de cima, em horários onde eu estava sozinho na sala, lendo à luz bruxuleante de um lampião, era um tormento. Eu parava, prendia a respiração, o coração martelando no peito, esperando que o som cessasse, mas ele persistia, lento e pesado, como se alguém estivesse andando com dificuldade, arrastando os pés cansados por aqueles corredores escuros. Eu tentava racionalizar, pensava em ratos grandes, no vento brincando com uma veneziana solta, mas a consistência dos sons, a sua localização sempre exata no quarto que eu havia deixado entucado, o antigo quarto do meu tio-avô, minava minhas tentativas de explicar o inexplicável.
Eu comecei a dormir com a porta do meu quarto trancada, algo que eu nunca havia feito antes, sentindo uma necessidade desesperada de criar uma barreira física contra o que quer que estivesse espreitando. A temperatura dentro de casa também parecia flutuar de forma anormal. Em certas áreas, especialmente perto da escada e do corredor superior, o ar ficava gélido de repente, mesmo em noites menos frias, um frio que me penetrava até os ossos, acompanhado de um cheiro de terra molhada e mofo antigo, um aroma que me causava náuseas e um profundo mal-estar, como se o cheiro da própria morte estivesse impregnando os velhos móveis e as paredes úmidas. A sensação de estar sendo observado, que antes era uma paranoia sutil, tornou-se uma certeza opressora. Eu sentia olhos em mim, olhos invisíveis que me seguiam enquanto eu caminhava pelos cômodos, que me espreitavam da escuridão dos cantos, que me vigiavam enquanto eu tentava me convencer de que tudo não passava de cansaço e solidão. Mas a verdade sussurrava em minha mente, uma verdade fria e implacável. Eu não estava sozinho naquela fazenda. O ponto de ruptura veio em uma madrugada, em uma noite particularmente escura, sem lua, onde a neblina se agarrava à casa como um sudário úmido e gelado, abafando qualquer som exterior e intensificando o silêncio opressor. Eu estava no andar de baixo, incapaz de dormir, remoendo os acontecimentos estranhos e a sensação crescente de pavor. De repente, ouvi um baque surdo vindo do andar de cima, seguido de um som arrastado e repetitivo, como se algo pesado estivesse sendo puxado lentamente pelo chão de madeira. Não era o som de passos, era diferente, mais grave, mais contínuo, e parecia vir diretamente do quarto do meu tio-avô, o cômodo que eu evitava a todo custo, mantendo-o sempre fechado e trancado. Meu coração, que já estava em um ritmo acelerado há semanas, disparou de tal forma que parecia querer sair do peito. O suor frio escorria pela minha testa e minhas mãos tremiam incontrolavelmente. Peguei o lampião, a pequena chama tremulando, e a espingarda de caça que eu mantinha sempre por perto, e comecei a subir os degraus rangentes da escada. Cada passo uma batalha contra o medo que me paralisava, o som amplificado na imensidão do silêncio. A cada degrau, o cheiro de mofo e terra se intensificava, misturado a um odor metálico e adocicado, nauseabundo, que eu não conseguia identificar. O ar ficou gelado, tão gelado que minha respiração se tornou visível, pequenas nuvens de vapor escapando dos meus lábios trêmulos. Ao alcançar o patamar, o som cessou abruptamente, e o silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrador. Um silêncio carregado de expectativa, de uma presença espreitando na escuridão. A porta do quarto do meu tio-avô, que eu havia trancado à chave, estava aberta em uma fresta, revelando uma escuridão ainda mais densa no interior. A luz fraca do lampião mal conseguia penetrar a sombra. Com a espingarda erguida, as mãos úmidas e escorregadias, empurrei a porta. O quarto estava em desordem. Os móveis antigos, empoeirados, estavam desalinhados, como se tivessem sido movidos à força. No centro do cômodo, a velha escrivaninha de madeira maciça, pesadíssima, estava virada, com seus pertences espalhados pelo chão. Mas não foi a desordem que me petrificou. Foi a sensação. Era como se a própria escuridão naquele cômodo tivesse uma forma, uma massa, uma frieza palpável que me envolvia. E então eu vi. No tapete gasto, um rastro úmido e escuro se estendia da porta até a cama, como se algo tivesse sido arrastado por ali, deixando uma marca grotesca. A forma era irregular, quase como uma figura humana distorcida. E, enquanto meus olhos tentavam processar o horror, ouvi um sussurro. Não era um som vindo de fora, era de dentro, um som gutural e antigo, quase um lamento, que parecia emergir das próprias paredes e que ecoava na minha mente. Era uma voz que não falava um idioma conhecido, mas que transmitia uma mensagem de puro desespero e uma malícia inimaginável. O ar no quarto pareceu se adensar e uma pressão terrível se abateu sobre mim, como se mãos invisíveis estivessem me apertando, sufocando-me. Eu senti a presença, uma presença escura e fria, bem atrás de mim, tão perto que pude sentir seu hálito gélido em minha nuca. Um pânico cego me dominou, as pernas falharam, e eu larguei o lampião e a espingarda, soltando um grito rouco, um som que parecia rasgar a própria realidade, e corri, correndo pela escuridão do corredor, descendo as escadas aos tropeços, sem olhar para trás, aterrorizado demais para sequer respirar, apenas a necessidade primal de escapar me impulsionando,
tentando deixar para trás o horror que eu havia finalmente testemunhado, ou melhor, sentido, em sua forma mais pura e aterrorizante. Eu passei o resto da madrugada no galpão de ferramentas, encolhido em um canto, tremendo incontrolavelmente, os dentes batendo em um ritmo ininterrupto. A luz do dia, quando finalmente surgiu, não trouxe o alívio que eu esperava. Pelo contrário, apenas revelou a exaustão profunda em meu rosto, o pavor gravado em meus olhos injetados de sangue. A fazenda, que antes parecia apenas um lugar isolado, agora era um cativeiro, um palco para um terror que transcendia o compreensível. Eu tentei ir embora. Empacotei minhas coisas com as mãos trêmulas, mas ao tentar ligar o carro, ele simplesmente não funcionou. O motor falhava, tossia, mas não pegava, como se uma força invisível estivesse me prendendo ali, me condenando a enfrentar o que quer que fosse aquilo. Os dias que se seguiram foram uma sucessão de tormentos. As sombras na casa se tornaram mais ousadas, mais definidas. Eu via vultos nos cantos dos olhos, figuras esguias e distorcidas que se esgueiravam pelas frestas das portas, que dançavam nas periferias da minha visão, desaparecendo no momento em que eu tentava encará-las diretamente. Os sussurros se tornaram mais frequentes, mais inteligíveis, não mais uma língua estranha, mas palavras em português, proferidas com uma voz rouca, arrastada, que parecia vir de dentro da minha própria cabeça, repetindo meu nome, chamando-me para a escuridão, para o silêncio que não era silêncio. A cada noite, o uivo do vento nas copas dos pinheiros parecia se misturar a lamentos, a choros distantes que ecoavam pelo vale, e a casa, com seus gemidos e estalos, parecia respirar junto, um organismo vivo e faminto que me observava em minha agonia. O sono era uma tortura, um mergulho em pesadelos vívidos e perturbadores, onde eu era perseguido por sombras implacáveis, em corredores intermináveis, sentindo o hálito gélido em minha nuca, a certeza de que nunca poderia escapar. Meus cães, que eu havia tentado levar comigo no carro, agora se recusavam a se aproximar da casa, uivando baixinho para a escuridão, seus olhos fixos e dilatados, como se pudessem ver o que eu não podia. A loucura, eu sabia, estava me consumindo. A sanidade se desfazia em pedaços pequenos e dolorosos a cada ranger da madeira, a cada sussurro vindo do vazio, a cada visão fugaz. Eu não era mais o mesmo Gabriel que havia chegado, cético e pragmático. Eu era agora uma parte daquele lugar, mais uma sombra, mais um prisioneiro daquele terror ancestral que vivia e respirava na fazenda da Serra Gaúcha. E enquanto eu observava a escuridão engolir a casa mais uma vez, eu sabia, com uma certeza fria e desesperadora, que meu nome poderia ser Gabriel, mas minha história havia se tornado apenas mais um lamento silencioso, ecoando pelos pinheiros, uma nota dissonante na sinfonia do medo que aquele lugar cantava, e que eu nunca, jamais, encontraria a saída.